Isso é Marx, né? Rosa Luxemburgo, Aham. Lenin, Mao Tse Tung, Fidel, João Amazonas, Ho Chi Minh, aqui, Guevara, Marighella e Gregório Bezerra. Eu fiz o ginásio Salgueiro e fui para Recife estudar. Uhum. E foi exatamente 65. Quando deu 67, aí já começou o clima político, a ditadura começou em 64. Em 67 começou já aquele clima de uma certa ebulição política, tá entendendo? Aí em 68 foi que as coisas extrapolou mesmo, tá entendendo? Que foi o ano todinho de manifestação. O AI-5, né? Não, isso foi antes do AI-5. Foi antes do AI-5. Em 68 foi quando teve, no início do ano teve a morte de Edson Luiz, aí foi o ano todinho de manifestação. Manifestação o ano todo. Né? No final do ano foi que eles decretaram o AI-5, que foi exatamente para conter todas essas manifestações. Aí decretaram o AI-5 e reestruturaram todo o aparelho de repressão. O senhor já era afiliado nessa época? Não. Era afiliado, mas não era afiliado ao PCdoB, não. Ele era afiliado a um outro partido que tinha lá em Pernambuco, né? O PCBR. PCBR. Era o PCBR que hoje não tem, assim, muita referência com... Parece que Jones Manuel é que está procurando... que o PCB era uma dissidência do PCB. Como o PCdoB também foi uma dissidência do PCB. Uhum. O PCdoB foi uma dissidência do PCB e o PCBR também. Só que o PCdoB foi antes, né? Mas não existia o PCdoB, existia o PCBR. Então eu era afiliado ao PCBR, sabe? Era afiliado ao PCBR. E aí o PCBR tinha uma linha diferente do PCdoB na questão da tática e até da estratégia de luta também, tá entendendo? Que o PCdoB defendia a guerrilha urbana, defendia todas aquelas ações que teve depois do AI-5, porque quando veio o AI-5, veio a repressão, aí todo mundo, você não tinha mais como atuar na legalidade, né? Você tinha que fazer a opção. Ou você vai para a clandestinidade ou você deixa de atuar. Pronto, aí a minha opção foi entrar na clandestinidade. Aí pronto, aí daí veio tudo. Ou você entrava na clandestinidade ou você desistia de atuar. Aí já na evolução disso aí pronto, aí foi muito. Aí o senhor caiu para a clandestinidade. Aí foi para a clandestinidade em 72, aí eu fui preso. Tá entendendo? Mas nessa época era uma repressão tão violenta. Mas o senhor chegou a fazer alguma ação? Eu participei de algumas ações, né? Aqui no Ceará eu participei de 2 assaltos, que foi do Banco London e do Banco do Brasil Maranguape. Eu participei dessas duas. O senhor participou desses 2 assaltos? O senhor tinha uma arma ou não? Não, eu não tinha arma, tá entendendo? A arma era da organização, era da organização. Ah, tá sim. Entendendo? Quer dizer, ali eu andava armado ou andava desarmado de acordo com
a situação, tá entendendo? Que você, se você para um determinado local, o mais conveniente era você ir armado. Sim. Ou o mais conveniente era você ir desarmado. Sim. Dependia muito de cada situação. Porque você vivia, era um ambiente, tá entendendo? Muita pressão psicológica, era? Muita repressão mesmo, tá entendendo? E a pressão psicológica, tá entendendo? Quer dizer, você vê, você vê, tudo bem, não tem muita coisa de comparação, Sim. né? Mas, por exemplo, você veja o Hamas ali na Palestina, Sim. tá entendendo? Quer dizer, eles vivem o tempo todo, tá entendendo? Quer dizer, tudo bem que não tem uma comparação aqui, quer dizer, mas eles são procurados, tá entendendo? Aquele exército de Israel vive o tempo todo procurando o cara, né? Então, eles vivem 24 horas por dia, procurando se desviar. Não dorme direito, é um olho aberto e o outro fechado, tá entendendo? É desse jeito a vida de quem está na clandestinidade. Eu estou te dando um exemplo apenas para você, porque aqui não tinha a intensidade que tem lá na Palestina, não, é diferente, tá entendendo? Mas para quem estava na clandestinidade, né, era o tempo todo, era tensão permanente o tempo todo, sabe? Quer dizer, você dormia com um olho aberto e outro fechado. Mas as atividades de vocês eram sempre com esse pensamento político? Claro. Não tinha nada de... Não. Por exemplo, se você assaltava um banco, quer dizer, aquele dinheiro você nem pegava, você passava para a organização. Você você não usava um centavo, tá entendendo? O pessoal diz que o Stalin, ele no começo da carreira, ele assaltou o banco. O Stalin, né? Na Rússia. O Stalin participou de algumas ações, inclusive uma ação de banco que ele assaltou um trem, né? Não foi? Ele assaltou um trem. Foi. Mas aquele dinheiro nem pode ser utilizado porque o dinheiro era todo seriado. Né? Você viu isso, né? Aí vocês tinham essas ações e aí o dinheiro todo ia para a organização. Que era para... E esse dinheiro retornava. Por exemplo, para mim retornava porque eu precisava de manter um lugar para ficar, comida, tá entendendo? As coisas assim. Mas era para a organização inteira. Dá muito nervoso na hora que tu tá entrando assim, na hora de... Dá, o seu estado de tensão fica muito grande, mas eu não ficava muito, porque cada pessoa tem uma reação diferente, mas todo mundo era, você... Profissional. Você materializava aquilo, tá entendendo? Que tinha que fazer, e aí você já sabia, você ensaiava muito, né? Fazia um levantamento muito planejamento. Muito planejamento, tá entendendo? Detalhes. Você previa imprevistos, tá entendendo? Levantava todas as possibilidades de falha, de erro, de tudo. Caramba. Tá entendendo? Tinha aquele negócio, tá entendendo? Você tinha que fazer pra não dar... Você tinha que fazer todos os... Pra não matar uma pessoa inocente ou... Claro. Nunca aconteceu isso. Vocês eram bem cuidadosos para evitar qualquer... Claro. Teve situações... que a gente ouvia falar, tá entendendo? Que aí, vamos dizer, num negócio desse, nunca aconteceu com a gente, mas num negócio desse, se chega a polícia e acontece um tiroteio, pode acontecer de pessoas que está fora, que não tem nada a ver com aquilo ali ser atingido. Isso é possível. É possível. E como é possível acontecer? Ontem mesmo tem então uma coisa que houve no Rio, né?
foi uma pessoa inocente foi atingida. Entendeu? Isso pode acontecer. Mas você fazia todo fazia todos os Ensaiava. e depois o seguinte, era um negócio rápido e você também se apresentava assim com um volume de força que não permitia as pessoas reagirem. Ah, era quantas pessoas assim? Mais 10? Na ação? Não, depende da ação, né? Tem cinco. Você chegava, pá, pá, pá. Cinco. Acho que o máximo que eu participei foi com 7 pessoas. Foi com 7 pessoas. Todos, nenhuma teve problemas. Vocês naquela época, vocês tinham muita inspiração na Revolução Russa, nesse A pessoal? gente lia, tá entendendo? A gente lia. Aham. A pessoa que mais inspirava era o Guevara. O Guevara era a O Guevara pessoa inspirava muito que mais vocês. inspirava, na época. Tá entendendo? Mas a gente lia. Fidel Castro, não. Mas o Guevara mesmo. Fidel, mas o Guevara, o Guevara, porque o Guevara era uma figura mais. Aham. Assim, tinha havido a morte dele em 67. Ah, tá sim, foi entendendo? próximo. A morte dele em 67. Então, aquela figura assim. Ele saiu de Cuba, deixou de ser ministro em Cuba, tá entendendo? Para comandar, para se enfronhar naquela selva boliviana, Isso. tá entendendo? Para comandar a revolução, né? Então, quer dizer, trazia toda uma mística, né? Uma coisa assim. Aí em 72 tu foi pego. Aí em 72 eu fui preso. Fui preso em Fortaleza. O senhor estava em Fortaleza. Tá, em Fortaleza. Aí fui preso e cumpri pena também em Fortaleza. O senhor fazia parte de alguma organização assim, tipo ALN? Não, a ALN era outra organização. Aham. Mas eu fazia parte, não estou dizendo que eu fazia parte do PCBR. Ah, E certo. o PCBR tinha uma parte dele, tá entendendo? Que era estruturado nos modos da ALN, por exemplo. Ah. Aí isso aí foi. Foi tu que fez? Não. Não, esse aí não, porque foi o Genuíno que fez. Na prisão. Eu vou mostrar. Tu sabe quem é genuíno, né? Na prisão vocês faziam esses. Fazer, eu vou te mostrar, viu? Não faço. Mas, ó. Vocês faziam artesanato na cadeia. Só que para vender. Para vender e conseguir dinheiro. E também para você fazer. Também para você presentear as pessoas. Né? Tem frente e verso. Isso foi na campanha da anistia. Caramba. João Gondim. Foi o que fez. Tu quem fez, Gondim? Não, porque isso aqui é uma base. Isso aqui é uma base, tá entendendo? Quer dizer, aí você passa por coisa, ele tem no papel, aí você passa por a madeira, aí Mas você. foi você que fez aqui a frente de trás? Foi. Foi tu quem fez. Texto. Tá teu nome aí. Esse texto. Nem fuja. Aqui, ó. Não, esse texto é uma parte, é uma música de Chico. Ah, é? Ah, É uma música. A minha adesão ao PCdoB se deu na prisão. Eu discuti, não. Então, eu fui preso em 72, no final de 72, ou foi início de 73, eu não me lembro bem, chegou na prisão Rogério Lustosa, que era um grande companheiro, ele já morreu. E aí eu tinha uma afinidade de conversa muito grande com ele. E aí as organizações, a ALN, nessa repressão, a ALN, PCBR, Vapamares,
Todas essas organizações foram extintas com a repressão. Está entendendo? Foram extintas. Eles se desestruturaram. A repressão conseguiu desestruturar todos eles. Tá entendendo? Em 72, o senhor estava em Fortaleza, na clandestinidade, junto dos seus companheiros. Não, porque uma parte nessa 72... Começa a ficar bagunçado, né? Não, nessa parte, em 72, nesse período já tinha muita gente tinha sido preso. Né? Muita gente tinha sido preso. Outros tinham sido mortos. Está entendendo? Houve uma desestruturação muito forte dessas organizações. Né? E tu foi se sentindo cercado, assim? Um pouco isso. Está entendendo? Tu foi se sentindo ilhado, assim, meio... Eita, desculpa, o senhor tá... Eita, não. Aí, Quer tomar uma quer água, dizer, então em 72 foi um período assim que aquela repressão que veio depois do AI-5, sabe, tá entendendo? Então foi se dando de uma forma muito violenta, muito forte, que conseguiu desestruturar. Então uma parte do pessoal morreu, outra parte se exilou, e outra parte ficou na clandestinidade, assim, se fingindo de morto. Tá entendendo? Se fingindo de morto, tá entendendo? Porque foi um esfacelamento muito forte, muito grande, né? E aí, eu fui preso, eu estava em Fortaleza, porque em Fortaleza era um local, por exemplo, é um local de uma repressão, onde eu tinha condições de me manter, né? Me manter atuando sem nada de ações assim, armado, tá entendendo? Contactando com pessoas, tá entendendo? Com pessoas que iam surgindo e tal, tá entendendo? Pra gente organizar, né? E aí... O senhor sente arrependimento, alguma vergonha desse teu passado? Não, eu sinto muito orgulho. Tá entendendo? Eu sinto muito orgulho. Eu acho que nesse período a gente fez algumas coisas. Porque tudo que você se mete em fazer assim, você comete também muitos erros, tá entendendo? Mas vivendo e aprendendo, tá entendendo? Os erros que faz com que você vá corrigindo e você vai caminhando. Só que aqui a gente cometeu realmente uns erros numa certa gravidade, né? E a repressão se deu numa intensidade, num volume, numa intensidade muito maior do que a estrutura que a gente tinha, né? E nesse confronto, para o qual a gente não estava muito preparado estruturalmente, né? A gente passou por um processo realmente de desestruturação, né? Por exemplo, você veja, esse processo, né, ali na Palestina, né? Sim. Rapaz, como é que os caras, bicho, quer dizer, mas é um processo muito diferente, porque aqueles caras, eles são ali, quer dizer, eles não conseguem matar, não conseguem eliminar os caras, eles conseguem, para eles eliminarem o Hamas, por exemplo, eles têm que eliminar o povo todo. Tá entendendo? Quer dizer, aqui não, aqui a gente não tinha essa ligação, né? Aí eu não me lembro mais qual foi a pergunta que tu fez. Se tinha algum cara assim que vocês ficavam com medo, Sim, não. Algum delegado, algum... Não, sim, aqui no Ceará tinha era o Laudelino Coelho, que era o chefe da Polícia Federal, né?
Mas aqui no Ceará, só em 72 foi que foi estabelecido o DOI-CODE, Então- que veio do Recife para cá, tá entendendo? Aí aqui eles se estruturaram. E aí ficou o DOI-CODE aqui. Mas antes era a Polícia Federal, que era aquela polícia assim, institucionalizada, tá entendendo? Meio burocrata. Quer dizer, o DOI não, o DOI era um comando militar, tá entendendo? Era um comando militar, tá entendendo? Eram os caras tudo com gosto de sangue na boca, como se diz. Caramba. Né? Era. Sabe? Eles tinham prazer E mesmo, aí, em Rio e São Paulo, onde o movimento era bem mais forte, aí foi que se revelou esses caras, tá entendendo? O Fleury. Fleury era um cara assim que ele não tinha, bicho, nenhum escrúpulo assim, tá entendendo? ele matava, ele era um cara que não, tudo bem, tudo dentro de planejamento, né? Porque a repressão não fazia nada sem ser dentro de toda uma programação dele. Eles tinham o controle da situação. O senhor, Né? quando o senhor foi pego e preso, o senhor passou por alguma tortura? Foi nesse período que eu fui preso. No período que eu fui preso, ninguém que foi preso Foi torturado? deixou de ser torturado. Eita caralho. Ninguém pode ser o cara mais inocente do mundo. Tá entendendo? O pai de uma pessoa, tá entendendo, envolvido com não. Entrou, tá entendendo, ele já botava o capuz na cabeça, vedava a pessoa, tá entendendo? Algemava de mão para trás e Tome cacete. cacete. Marcelo, tu falou também, foi preso. Foi preso político, Marcelo Mário de Mello ainda está vivo, ele está com 80 não. Ele tá com 80, ele é 45. Olha o velho. Ô mulher, tá igual a Marilyn Monroe aí, mulher. É o velho. Tá boa. Deixa eu botar Você já aqui, tem a beleza da Marilyn Monroe. meu Aí o Deus. vestido, hein? Vou acreditar. Foi uma repressão violenta. Não era um negócio de dizer, não, era repressão. A partir de 69, mas principalmente de 71 em diante, até mais ou menos 76, até 70, o período que os pessoal chamam os anos de chumbo, o período que 70, 71, 72, 73. Esses 4 anos. É o chamado ano de chumbo. Ali 70, né? É, Era Geisel? não, era Médici. Médici. Tá entendendo? Médici. O Caramba. Geisel foi a partir de 74, se eu não me engano. Então, era preso, aí quando era preso e torturado. Preso torturado, não tinha. Ou você podia ser, depois era que eles iam descobrir que você não tinha muito gosto. Mas a gente foi morto inocente, rapaz, na tortura. A pessoa tinha determinadas doenças, tá entendendo? Que não podia ser torturada, a pessoa era torturada e morria. Aconteceu. Mas Então aquele filme que eu fiz tem um pouco a ver, aquele que o senhor foi assistir. Que aparece o Laudelino Coelho. sim. Porque ali uma coisa foi muito resumido, né? Foi Tá sim. entendendo? O Laudelino Coelho era um cara de repressão, mas a repressão mais intensa aqui a Laudelino Coelho era conhecido como o cara da Polícia Federal, mas o torturador mesmo
Tá entendendo? Era o doicode. Doicode. Era o doicode. O Laurentino Coelho, todo mundo fala de ser o presidente, o diretor-geral, né, da Polícia Federal. Então, ele era conhecido assim, uma figura assim que as pessoas falavam e tal, mas ele não era um cara. Quando foi o doicode. Com a repressão, a Polícia Federal torturava, tá entendendo? Torturava, mas a tortura pesada mesmo foi o doicode. Que se instalou no 23BC. Aí foi muita gente que passou por lá. Gente que foi preso antes, tá entendendo? Que aí já estava cumprindo pena. Um ou outro deles voltaram, tá entendendo? Porque eles achavam que podia ver se conseguia mais informações e tal. O senhor na época, estava mais por Fortaleza, pelo que tá me dizendo, assim, né? Era. Mas vocês lá de Fortaleza ouviram algumas histórias aqui, por exemplo, do pessoal do sul do Ceará, ou não? Não, por exemplo, Ou era mais vocês lá? Não, aquilo ali, eu não fazia parte daquela organização, era outra organização. Eu conhecia uma das pessoas que estava naquela organização, que era inclusive, era conterrâneo meu, era o Calistrato. O Calistrato, eu convivi muito com o Calistrato, mas não organicamente, tá entendendo? Não organicamente, era uma relação pessoal que eu tinha com ele, tá entendendo? E aí desenvolveu todas aquelas ações. Aquele pessoal ali do Salles eu conheci na prisão, né? Salles eu conheci na prisão. O Calistrato eu conhecia desde antes, né? Porque lá em Salgueiro a gente discutia muito, conversava muito. O senhor conheceu o Salles na prisão? Salles eu conheci na prisão. Vocês quando estavam presos, vocês conversavam muito? Não, porque tem um tempo de investigatório, tá entendendo? Esse você não conversa com ninguém, tá entendendo? Aliás, mas Salles foi preso antes de mim. Eu acho que foi preso antes de mim. Ele foi preso antes de mim. Né? Mas eu não conhecia o Salles. Ele era de uma outra organização, ele era da LN. Eu não era da LN, eu era do PCBR. Tá entendendo? Aí depois desse período de interrogatório, depois desse período de averiguação, de investigação e tudo, que é o período de tortura, que você de repressão pesada, tortura, esse negócio todo, você não conversa com as pessoas. Realmente não conversa. Aí eu vim conhecer o Salles, a gente cumpriu pena junto, né? Lá no presídio, que aqui no Ceará, eles não criaram um presídio para preso político. A gente cumpriu pena num presídio que hoje parece que foi até desativado. Era um presídio de preso comum. Sim. Que era um presídio construído recente, que era o Paulo Sarazate. E aí eles separaram duas galerias. Para os presos políticos. Tá entendendo? Eles separaram lá no Paulo Sarazate, que era uma prisão de preso comum, eles separaram duas galerias para presos políticos. E o senhor ficou nessa galeria? Eu fiquei nessa galeria. Numa dessas galerias. Que numa outra galeria ficava outros presos, né? Outros presos políticos. Pessoas que chegaram depois. Eu sei como é. Mas aí vocês ficavam nessas galerias, ficavam conversando? Não, aí a gente, dentro da galeria, a gente tem liberdade para si. Aí na galeria já era outro? Não, e aí não tinha mais problema de repressão. Aí você podia. Não, agora tinha o seguinte, aí você começava a dizer, toda prisão tem restrições, né? Claro, né? Toda prisão tem restrições. Então, se a comida não estava boa, então você ia batalhar para melhorar a comida. Ou se tinha alguma coisa que incomodasse,
né? Você reclamar daquela coisa que estava incomodando, né? Perturbando. Vocês faziam um sindicato, né? Não, aí a gente agia organizadamente. O senhor... E geralmente a gente fez greve de fome, porque Vixe Maria. não podia encontrar um preso de uma galeria com outra. Não podia falar. Mas a gente não seguia isso. A gente rompia essa regra. E teve uma vez que o cara pegou. Aí recolheu o cara para uma solitária. Isso era... Recolheu um velho. Lá para uma solitária. Ele era o único velho que tinha nessa época tinha duas pessoas com idade. Já ele tinha o quê? 58 anos, a gente era tudo pessoas assim de 20 e poucos anos, 25 anos, 26, 27, 24, 25, 26. A gente tinha nessa faixa, né, dos 25. Das décadas dos 20. Eu tô com 26. Pronto, a gente tinha mais ou menos essa idade. Né? E ele, esse velho, que era do PCdoB, José Duarte, aí ele tinha 58 anos na época. Morreu depois com 86 anos. E aí ninguém seguia isso, então ele rompia com isso. Aí pegaram ele e botaram na solitária. A gente entrou em greve de fome. Né? A reivindicação era o quê? Era liberar ele. Aí, rapaz, aí eles prenderam todo mundo. Esse negócio rolou, aquele negócio todinho. E umas pessoas foram, o estado de saúde se agravando e tal. E foi numa época, isso foi em 74, que eles também não queriam correr o risco de uma determinada pessoa, vamos dizer, morrer lá na prisão. Aí eles resolveram atender a necessidade. E aí atenderam mais do que a gente pediu, porque eles tirou o Zé Duarte da solitária e outras reivindicações que tinham anterior, que eles não atendiam, aí eles passaram a atender tudo, aí pronto. Aí. Também já foi em 74, num período onde a repressão já não estava muito forte. Caramba! Aqui. Essas três fotos aqui, isso aqui é para o período de abertura. E a gente ia formar um time de futebol com o pessoal do presídio, com o pessoal da visita, que visitava a gente. Qual que é o Salles aqui? É esse aqui, né? Esse aqui. É o segundo. Ah, daqui pra cá. É o segundo. Caramba. E aqui tu. E aqui, onde é que. Qual desse aqui é tu na foto? Esse aqui? Esse aqui sou eu. Esse aqui era um operário, Ferreira. Oswaldo Barroso, eu não sei se você ouviu falar em Oswaldo Barroso. Ele era um cara muito envolvido aqui no Cariri, junto com Rosenberg Cariri. Ele viveu muito tempo com Rosenberg. Oswaldo Barroso? Oswaldo Barroso. Ele foi preso por isso também. E o Rosenberg também não passou? Não, Rosenberg não chegou a ser preso, não. O senhor ficou com alguma sequela, alguma coisa ficou... Não, sequela física não. Não fiquei. Psicológica não? Não. Essas coisas... Eu
quando você era novo, tá entendendo? Primeiro, essa Tu coisa- sabia onde que tava se enfiando, né? Não, a gente tinha a compreensão de que podia passar por aquilo. Aham. Tá entendendo? A gente tinha a compreensão de que podia passar por aquilo. Então, não. A gente. Aquilo ali não era uma surpresa pra gente. A surpresa podia ser no volume. A gente pensou que era uma coisa e foi uma coisa muito maior. Tá entendendo? Eu estou dizendo, no meu caso, tá entendendo? Teve pessoas que ficou assim, impactado com dessa, mas eu não, eu já tinha. Mas, no geral, todo mundo não ficou, quer dizer, já tinha a expectativa de onde a gente estava se metendo. Né? No teu caso, então, pelo que tu me falou, tua sessão assim foi. Os caras gemaram e deram umas porradas. Não, Teve choque elétrico? Choque elétrico. Caralho. Choque elétrico. Afogamento. Meu Deus. Pancadaria. Fizeram de tudo. Tá entendendo? E xingando, te Pancadaria. dando. Não, xingamento era direto, tá entendendo? Pau de arara, tudo. Caramba. É difícil na período que eu fui preso, para a pessoa não passar pelo pau de arara, é sério. E isso difícil. te acalentava? Saber que tinha outras pessoas nessa situação? Te deixava menos. Não, você Você sabia. sentia que pelo menos estava na Não, merda, mas estava a junto gente na merda? não tá entendendo? Quer dizer, você sabia que todo mundo estava passando por aquilo, não tinha. Isso te deixava mais forte, assim, pra aguentar? Ou não? Ou não Não tem tem isso? isso não, Na tá hora- entendendo? Mas é a convicção que você tinha do que você estava fazendo. Tá entendendo? Sim. Do papel que você estava fazendo. Você já sabia que aquilo ia acontecer. Tá entendendo? E você estava ali, tá entendendo? Quer dizer, e aí o que eles faziam, tá entendendo? Quer dizer, e por que a tortura? A tortura é para obter informação. Aham. A tortura, o objetivo que eles tinham da tortura era obter informação. E aquelas informações, quer dizer, aí diante da tortura, tem várias reações diferentes. Está entendendo? Tem pessoas que, como no caso desse José Duarte, ele não disse nem o nome dele. Esse José Duarte, ele não disse nem o nome dele. Os caras sabiam o nome dele porque sabiam, mas nem o nome dele ele confirmou, não. Caramba. Foi. O cara foi duro. Foi. Mas o que existia de mais frequente assim, era. Aí teve também pessoas, tá entendendo, que Falava tudo. falava tudo, tá entendendo, até passar para aquilo que a polícia queria na época, que era você dar declarações públicas condenando, mas são exceções. Tá entendendo? Tanto no caso do Zé Duarte, no comportamento do Zé Duarte, eram exceções, tinham pessoas que aconteciam, que tinham esse tipo de comportamento, como nesse caso, tá entendendo, de ir como no caso de Entregar tudo. entregar tudo, eram exceções. O normal, o mais frequente, era você tentava levar, você informar aquilo que você já sabia que eles sabiam. Tá entendendo? Ou então acrescentar alguma informação que não ia causar nenhum prejuízo lá fora. Você falar de pessoas que já estavam exilados, que muitas vezes eles não sabiam, e pessoas que estavam fora do raio de ação, né, deles. Ou então pessoas que já estavam presos, cumprindo penas, essas coisas. Então eles estavam te torturando para saber informações. Claro, toda tortura é com esse objetivo, de pegar informações, de você confirmar informações novas. Né? Eles se muniam de informações.
Mas será que não tinha também um fator aí dessas torturas de castração, digo assim, pra vocês pararem de lutar? Não, o objetivo final é esse, é todo Aham. mundo, quer dizer, parar, tá entendendo? Isso. Mas naquele momento eles queriam As informações. sobre pessoas que estavam atuando. Tá entendendo? Só que no caso eu fui preso em 72. Essa é minha filha. Opa, tudo Não bom? é porque tava gravando Tudo eu não bom? quis vazar. Tudo bom, esquenta não. Mariana? Olha, Mariana. Viu? Aí, mas nesse período, agora eu já fui, quando eu fui preso, aqui no Ceará eu já fui praticamente as pessoas, uma boa parte das pessoas com que eu convivi já estavam presas. Quer dizer, nenhuma pessoa, vamos dizer, agora sim teve uma pessoa que foi presa por conta da minha prisão. Entendeu? O senhor dedurou? Não. É que eu estava com a viagem comprada para o Recife. E aí eu não comprava no meu nome, porque o meu nome já estava queimado. Aí uma pessoa comprou no meu nome. Tá entendendo? Meu Deus. Uma pessoa comprou no meu nome. E você tinha que dar o nome da. E você ia comprar uma passagem, você tinha que dar o nome. Como hoje eles exigem o nome para identificar a pessoa que está no nome, se houver qualquer acidente, mas nessa época não era isso não. Tinha um nome para, tá entendendo? Para eles irem filtrando essas coisas aí. Aí a pessoa comprou a passagem. E aí o governo pegou e botou. Aí, quer dizer, aí ele pegou e estava com a passagem. Eu fui preso num dia, 6 horas da noite de um dia que eu ia viajar no dia seguinte, para Recife. Como é que o senhor foi pego? Alguém te entregou, foi? Olha, Ou o senhor não sabe? Não, eu morava, a gente já estava muito isolado. Eu suponho que foi policial morando perto. Tá entendendo? Policial morando perto. E aí eu estava morando só. A pessoa, aí falou, uma pessoa morando só, não sei o que e tal. Então, aquilo ali, para uma pessoa normal não tem problema. Agora, para pessoa da polícia, tá entendendo, que vive antenado nisso aí, bom, tem uma suspeita. E em caso de suspeita, o quê? Investigar. Né? Estado policial é isso. Né? Aí pegou, aí eu estava com essa coisa. Eu até neguei que conhecia. Mas não tinha como você negar que conhecia. Ele disse, não. Aí o cara ele disse. Ele era até um funcionário dos Correios. Mas ele não se prejudicou no trabalho, não. Menos mal. Ele não se prejudicou. Só foi preso, interrogado e... ele não se prejudicou no trabalho, tá entendendo? Eu não estou lembrado o que foi o motivo que levou a ele a comprar, quer dizer, quando estava com ele, quer dizer, que ele trouxeram já para o confronto. Aí ele disse, não, eu conheço. Aí eu disse, eu conheço disso, tá entendendo? A gente era vizinho, eu conheci ele assim, ele me comprou. Assim, já falando para ele repetir a mesma história. Tá entendendo? Entendi. Aí pronto. Aí ficou nisso aí. E aí depois foi preso outras pessoas, mas por outra repressão que teve, e foi preso pessoas com quem eu tinha contato, né? Mas ele nem sabia o que eu tinha contato com essas pessoas. E a pessoa também não falou, mas foi na mesma época.
Caramba, então o senhor vivia com medo, assim, de estar próximo das pessoas pra elas também. Todo mundo sofria junto, né? Não, porque, quer dizer, essas coisas podiam acontecer, tá entendendo? Essas coisas podiam acontecer. E o senhor tá há 5 anos aqui no Crato. Aí eu cumpri, eu fiquei preso até 72, saí em 79. Aí começou a campanha pela anistia, né, a partir de 75. Isso. Começou a campanha pela anistia. Quem puxou essa campanha aqui no Brasil foi até uma mulher de um general, só que era um general progressista, Terezinha Zerbini. Ela era... Não. Ela era a mulher de um general e esse general Zerbini era irmão de Dr. Zerbini, que era o cara que primeiro fez transplante de coração no Brasil. Aí ela começou, tá entendendo? Quer dizer, ela foi pioneira nessa questão. E aí, ela fazia todo tipo de movimentação, falava na ONU, falava Encontro Internacional de Mulheres, não sei o quê. Foi uma campanha que no final, em 79, era uma campanha que contagiou a população. Tá? Uma bonita. Né? Aí a gente foi solto. Em 79 o senhor foi solto, 79. junto dos seus companheiros. Aí o pessoal foi solto, o pessoal estava preso. Quem estava exilado voltou. Né? Voltou. E aí foi um processo que se deu de uma forma como eles queriam. Lenta, gradual e segura. Né? Porque eles não queriam assim, porque antes tinha havido um golpe, a ditadura portuguesa, que caiu assim, que foi tão rápido que os presos o povo invadiu o presídio lá de Portugal, né? E aí tirou quem estava preso e os carcereiros eles botaram tudo lá na prisão. Uhum. Está tudo na prisão, né? Foi um negócio rápido. Aqui não, aqui foi um processo. O desmame, Mais né? lento. Foi. Mas foi um período bonito. E eu que vim aqui, quer dizer, eu poderia ter voltado. A minha família queria que eu voltasse para Pernambuco, tá entendendo? Voltar a estudar. Eu digo, não, eu não vou mais voltar a estudar, não. Isso é um período que passou. Eu vou continuar no processo da militância, né? Aí aqui eu militei em Fortaleza, militei ali em Crateús, naquela região ali dos Inhamuns, né? E aí em 84 eu conheci Mano. 84 eu conheci Mano. Vocês conheceram na militância? Não foi na militância. Ela era militante, ela era, no caso, militante do PT, né? E eu do PCdoB. E aí ela foi, aí eu conheci, aí ela foi através de um irmão meu, né, que estudava aqui e era amigo da irmã dela. E aí com o tempo a gente... Aí ele falava, ele puxava meu saco, né? Elogiava muito e tal. Aí ela disse que queria me conhecer e tudo, até que a gente se conheceu. E aí a gente começou a namorar e foi uma coisa boa que aconteceu. 7 anos.
Preso. Depois de 7 anos. Sim, não, mas eu conheci ela em 80, eu saí em 79, passei 7 anos militando, né? No PCdoB, aí não, aí eu já estava no PCdoB, né? Eu já saí da prisão, já no PCdoB, aí passei 7 anos militando no PCdoB. E aí em 84 eu conheci ela. E em 87 ela engravidou. Aí quando eu estava lá, eu estava em Crateús, aí na estrutura que eu tinha lá, eu não tinha condições da gente se manter. Tá entendendo? E ela que trabalhava, mas também não tinha condições de manter. Né? A gente foi para Petrolina, porque eu tinha um amigo que era muito amigo, mas era muito amigo. Né? Amigo de juventude, adolescência e tudo. Aí eu entrei na luta política e ele ficou na dele. Aí ele já tinha umas condições assim boas ainda, mas aí ele terminou, foi estudar, terminou engenharia, e aí montou empresa, essa empresa cresceu. Aí ele me chamou para trabalhar com ele, eu disse, não quero não, eu quero. Depois que eu saí da prisão, né? Ele foi lá me chamar para trabalhar com ele e tudo, eu disse, não quero não. Mas aí quando eu... E o teu menino, Como é? quando ela engravidou, Sim, aí quando ela engravidou, aí eu disse, não, eu nem posso ficar no crato, nem posso ficar aqui no coisa. Aí eu falei com ele, aí ele disse, rapaz, olha, eu só tenho condições, que a empresa, ele tinha uma empresazinha pequena em Salgueiro, né? Mas tinha uma empresa grande lá em Petrolina. Aí ele disse, eu tenho condições se você quiser ir para Petrolina. Aí eu disse, rapaz, eu estou numa situação que eu não estou podendo muito escolher para onde é que vou, não. Aí eles então vão para Petrolina. Aí a gente foi para Petrolina. Aí pronto, aí eu lá em Petrolina, aí eu comecei, aí me integrei ao partido, lá em Petrolina, e atuei até vir para cá. acho que é isso, né? É. Orgulho? Orgulho da luta? Orgulho, sim, sempre.